Bom, boa noite, pessoal. Então, continuando a discussão, nós chegamos a uma equação teórica para a eficiência do rotor, mas vamos só relembrar que as outras equações para a eficiência continuam sendo válidas, tá? Então, nós ainda temos que a eficiência global nada mais é do que a eficiência do estator, que multiplica a eficiência do rotor, que multiplica a eficiência mecânica. E a eficiência hidráulica é igual à eficiência do estator multiplicada pela eficiência do rotor. Bom, se nós formos pensar em cada uma dessas eficiências, a definição básica continua sendo válida. Tá? O que nós temos é simplesmente energia útil, energia disponível, dividido pela energia útil, né? Energia entregue dividido pela energia disponível. Tá? Então, nós podemos pensar, por exemplo, na eficiência hidráulica, como sendo escrita simplesmente igual a U2, 1, BT1 dividido por G vezes o H líquido, onde o H líquido vai ser a carga disponível na entrada do estator da turbina. Tá? 1, velocidade tangencial da pá no ponto 1, VT1, velocidade tangencial da pá no ponto 2, lembrando que isso daqui partindo da hipótese de que VT2 igual a zero, ou seja, V2 igual a VN2. E se nós formos pensar em uma grande usina ou grandes turbinas, né? Turbinas com potência aí acima de 500 MW, é uma hipótese razoável considerarmos que a eficiência mecânica se aproxima de 1. Tá? Então, isso daqui seria uma ideia para pensarmos nas eficiências, lembrando que a eficiência hidráulica já carrega em si a eficiência do rotor. Então, isso é só o nosso comentário a respeito de eficiência. E o que nós vamos falar aqui agora é sobre grau de reação. Bom, de novo, o grau de reação, por definição, será a variação na carga estática dividido pela variação na carga total. Não conhecemos qual que será a variação da carga estática no rotor em princípio. No entanto, nós podemos escrever que essa variação da carga estática nada mais vai ser do que a energia que foi transferida no rotor. Não vou escrever na forma de carga, vou reescrever na forma de energia por unidade de massa. Tá? Então, nós vamos ter que isso vai ser a energia que foi efetivamente transferida no rotor, total, menos a variação de energia cinética ao longo do rotor, dividido pela energia total. O Ezinho aqui é de específico, tá? Então, o Ezinho é simplesmente o E sobre M do nosso vídeo passado.
Isso nos permite reescrever o grau de reação como sendo 1 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2 vezes Z. E aí, como nós estamos trabalhando com a hipótese de que V2 é igual a Vn2 e assumindo também que ele vai ser igual ao próprio Vn1, nós podemos reescrever considerando que V1 ao quadrado menos Vn1 ao quadrado é a mesma coisa de Vn1 ao quadrado vezes cotangente de α1. Nós podemos reescrever o grau de reação para uma turbina Francis como sendo 1 menos cotangente α1 dividido por 2 vezes cotangente α1 mais cotangente de beta1. Agora vamos só comentar em linhas gerais alguns valores típicos, tá? Lembrando que esses valores típicos vão ter uma certa variação de referência para referência. Então nós temos, por exemplo, 45 graus menor ou igual ao ângulo beta1 menor ou igual a 120 graus. Tá? E o próprio ângulo beta1 vai variar de acordo com a referência que nós estivermos utilizando. 10 graus menor ou igual a α1 menor ou igual a 40 graus. 0,05 menor ou igual a B1 sobre D1, onde D1 diâmetro do rotor na entrada e B1 largura da pá, menor ou igual a 0,67. E aí, se nós tomarmos outra referência, nós temos que 0,1 menor ou igual a B sobre D, menor ou igual a 0,45, 0,15 menor ou igual a Vn dividido pela raiz quadrada de 2g H líquido, menor ou igual a 0,3 e 0,6 menor ou igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2g H líquido. Simplesmente adimensionalizando velocidade normal e velocidade tangencial da pá. 0,9. Isso é só para dar uma ideia, tá, do que vocês vão acabar encontrando. Então, no caso, esses primeiros valores aqui são do Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machines. E esses outros valores
Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machines. Todas as referências que a gente estiver utilizando eu vou passar para vocês nos PDFs, tá? PDF não, desculpa, nas apresentações PowerPoint, que eu vou disponibilizar lá no Google Classroom. Então lá vai ter a referenciação certinha de acordo. Tá? Bom, na sequência nós vamos comentar um pouquinho sobre carga líquida positiva, o NPSH, tá? Net Positive Suction Head, e sobre o problema de cavitação que acontece em turbinas Francis. Para falar da carga líquida disponível, imagina tenhamos a seguinte situação. O nosso ponto 2. Vamos considerar aqui um ponto 3. Tá? E por simplicidade, vamos desprezar essa diferença de cota. Do ponto 3 até a superfície livre. Chamar essa cota aqui, essa diferença entre o nível do ponto 2 e do ponto 3, apenas de Z. Tá? Aqui nós sabemos que a pressão atmosférica está atuando sobre essa superfície livre. A carga líquida positiva pode ser escrita como NPSH será a pressão atmosférica dividido pelo peso específico do fluido, menos a pressão de vapor do fluido dividido pelo peso específico, menos a cota Z, mais a perda de carga no trecho 2,3. Só destacar aqui que o gama nada mais é do que ρ vezes G. Ou seja, só juntando os dois termos, o NPSH pode ser escrito como sendo pressão atmosférica menos pressão de vapor dividido por gama, menos a diferença entre os níveis dos pontos 2 e 3, somada à perda de carga do trecho 2,3. Tá? Onde PV é a pressão de vapor do fluido, na temperatura de trabalho.
Ou seja, se a pressão cair abaixo da pressão de vapor do fluido para aquela dada temperatura, o fluido vai começar a vaporizar. E assim que essa bolha de vapor se deslocar para uma região onde você tem uma pressão ligeiramente mais alta, ela vai implodir. Se isso for perto de uma superfície sólida, você tem um problema de cavitação acontecendo. Só apresentar o coeficiente de cavitação de toma e falar do parâmetro crítico para cavitação, tá? E depois o restante da discussão sobre cavitação vai ser também na forma de uma apresentação PowerPoint, porque eu vou precisar de algumas figurinhas um pouco mais complexas para fazer à mão. Então nós podemos definir o coeficiente de cavitação de toma como sendo o NPSH dividido pela carga líquida. Se nós desprezarmos a perda de carga no tubo de sucção, seria o HF23, nós podemos reescrever isso daqui como sendo simplesmente PATM menos PV dividido por gama menos E, e tudo isso dividido pela carga líquida. Esse coeficiente ele foi desenvolvido para aplicação em turbinas, tá? Então não é muito recomendado que se utilize ele para aplicação em bombas centrífugas. E o coeficiente representa a parcela da carga líquida disponível na entrada da turbina que não pode ser utilizada para produção de trabalho. E aí, só para fechar esse vídeo, vamos falar do parâmetro crítico de cavitação. Parâmetro crítico vai ser igual a pressão atmosférica menos a pressão no ponto 2, ou seja, na saída do rotor da turbina, dividido por gama, menos a cota Z, e tudo isso daqui dividido pela carga líquida. Assim, idealmente, para que não ocorra a cavitação,
nós devemos ter sigma maior do que sigma C. Eu vou carregar no Google Classroom a apresentação de PowerPoint, tá? Falando sobre as formas de cavitação, os principais locais onde espera-se cavitação dentro de uma turbina Francis. Também vamos apresentar um gráfico do coeficiente de cavitação de toma em razão de velocidade específica adimensional. Tá? Na sequência, nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre como a forma do rotor muda com a modificação da velocidade específica e apresentar um exemplo de cálculo sobre turbinas Francis.